Vamos lá, gás nobre, desenhe as estruturas de Lewis para os compostos a seguir. Letra A, NCl3. Bom, vamos lá. Ele falou aqui pra gente do NCl3. Bom, a primeira coisa é a gente contar, né, a quantidade de elétrons na camada de valência de cada um deles. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, então são 5 elétrons. O cloro está na família 7A, então ele tem 7 elétrons. 7 vezes 3, que é 21, mais 5, temos um total de 26 elétrons. Então vamos lá, nós temos o nitrogênio e 3 cloros. Certinho, então primeiro vamos estabelecer, né, as ligações. Então nós temos aqui as 3 ligações simples. E agora vamos completar os elétrons. O cloro já tinha 1 aqui, completa mais 6. O nitrogênio 3, completa mais 2. Isso aqui para cada um. Ok, vamos agora conferir se temos 26 elétrons. 6 elétrons aqui livres ao redor do cloro, 6 vezes 3, 18. Mais 3 ligações, 24. Mais os 2 elétrons aqui do nitrogênio, 26. Então, essa é a estrutura de Lewis aqui do NCl3. Bom, vamos lá, a letra B é o CH4. Vamos contar a quantidade de elétrons. O carbono tem 4, mais o hidrogênio, que tem 1 cada. 4 vezes 1, que vai dar um total aqui de 8 elétrons. Então, vamos colocar o carbono aqui no centro e os hidrogênios ao redor. A gente estabelece aqui as 4 ligações e completa os outros elétrons. O hidrogênio ele tem 1 elétron, então na verdade esse é apenas o dele. E o carbono tinha 4, então na verdade nós já completamos a quantidade de elétrons, porque observe, cada ligação tem 2 elétrons, 4 vezes 2, 8 elétrons, batendo aqui com a quantidade que a gente tinha encontrado no início. Letra C é o CS2. Gás nobre, observe que tem aqui o enxofre, que é da mesma família do oxigênio. Então, isso aqui vai ser muito semelhante à estrutura do CO2. O carbono tem 4 elétrons, o enxofre tem 6 vezes 2, vamos ter 12. Então, um total de 16 elétrons. Então, a gente põe o carbono e o enxofre aqui ao redor. A gente estabelece a ligação. O enxofre tem 6 elétrons. Então, a gente vai completar a quantidade. Já tinham ali, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da mesma forma do outro lado. Ora, pessoal, observe que nós temos 1 elétron do carbono e 1 elétron do enxofre aqui. E o enxofre precisa fazer 2 ligações. Então, a gente simplesmente une aqui esses 2 elétrons, formando aí uma dupla ligação. E o carbono também se estabiliza com 8 elétrons. Vamos conferir. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de um lado. Então, vamos ter também 8 do outro, completando aí os 16 elétrons. Vamos lá, letra D, SCl2. Então, o SCl2, o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Então, 6 mais. O cloro tem 7 cada um. 7 vezes 2, 14. Temos um total de 20 elétrons. Então, vamos lá, a gente põe o enxofre e os 2 cloros. A gente faz a ligação e distribui o restante. O cloro tem 7, então vamos colocar mais 6. O enxofre tem 6. Aqui já tem 2 representados, vamos colocar mais 2 pares. E observe, gás nobre, que o enxofre está na família 6A. Ele quer fazer 2 ligações. E o cloro está na 7A, precisa fazer uma. Então, observe que estabilizamos todos os átomos. Vamos contar os elétrons para conferir. Temos aqui 6 elétrons não ligantes em cada cloro, vezes 2, então dá 12. Mais 2 não ligantes do enxofre, nós temos 16. E aí, mais 4 das 2 ligações, completam aí os 20 elétrons. A letra E é o pH4+. Nós temos 5 elétrons do enxofre, mais 1 elétron por hidrogênio, como são 4, então mais 4. E, como é um cátion, então a gente tira aqui 1 elétron, dando um total de 8 elétrons. Então, vamos lá, a gente coloca o fósforo aqui e os hidrogênios ao redor. A gente estabelece as ligações e completa os elétrons ao redor de cada átomo. O hidrogênio só tem um mesmo. O fósforo, ele tem 5. Só que vamos lembrar que é o pH4+, ou seja, ele perdeu
um elétron. Então, ao invés de a gente representar o elétron aqui, a gente representa a carga aqui positiva. Então, esse é o pH4+. Na letra F, temos o ClO2-. Nós temos 7 elétrons do cloro, mais 6 elétrons para cada oxigênio, 6 vezes 2, 12. E mais um elétron aqui, que está ganhando. Então, 13 mais 7, nós temos 20 elétrons. Então, vamos lá, temos o cloro e os 2 oxigênios. A gente vai fazer uma ligação para cada e completar o restante. Então, a gente tem aqui 6 elétrons no oxigênio e 6 no outro. São 7, então faltam 5. Observe aqui, a gente pode fazer uma dupla ligação aqui entre o oxigênio e o cloro. E observe aqui, pessoal, esse oxigênio agora, ele tem 8 elétrons, mas observe que na verdade ele não está compartilhando nenhum. A ligação que ele está fazendo foi compartilhada com ele, ambos os elétrons, justamente pelo elétron aqui que foi ganhado. Então, ocorreu aqui uma espécie de uma ligação dativa, né? Uma ligação coordenada. Então, por isso que a gente coloca a carga negativa nesse oxigênio, porque ele recebeu a ligação coordenada. E a gente observa que há aqui um processo de ressonância, devido, né, aos elétrons π. Então, tanto essa dupla pode ficar de K quanto de K. Então, há aqui o processo da ressonância. Na letra G, nós temos o PO4, 3-. Fósforo tem 5. Oxigênio 6 vezes 4, 24. Mais os 3 que ganhou. Então, tem um total de 32 elétrons. Então, vamos lá. A gente põe o fósforo aqui e os 4 oxigênios. Vamos estabelecer as ligações. Aqui é basicamente a mesma coisa. Depois que a gente estabelece as ligações e completa o octeto, a gente vê, na verdade, que os 3 elétrons aqui que foram ganhados, eles vão servir para fazer o mesmo que foi feito aqui no ClO2-. Ou seja, é como se fosse uma ligação coordenada. Ela vai ser integrada aqui à molécula e aí a gente completa o octeto de todos os átomos. E esse elétron aqui, como o fósforo tem 5, está fazendo aqui 4 ligações, a gente põe o outro elétron dele e liga-se ao outro elétron do oxigênio. Essa é a estrutura do PO4, 3-. Vamos na letra H, nós temos o SO3. Ora, nós temos 6 elétrons do enxofre, mais 6 de cada oxigênio. 6 vezes 3, 18, dando um total de 24 elétrons. Então, a gente coloca o enxofre e os 3 oxigênios. A gente estabelece as ligações e vamos completar aqui. O enxofre tem 6, então a gente põe mais 3 aqui para ele. E aí, agora, estabelece todas as ligações. Teremos 3 ligações duplas. A gente percebe que o enxofre vai ter mais do que 8 elétrons. Mas isso pode acontecer. É a chamada expansão do octeto. Porque mesmo com mais do que 8 elétrons, ele se estabiliza com esses 12 elétrons aqui. Então, esse é o fenômeno da expansão do octeto. Na letra I, nós temos o NO+. Nós temos os 5 elétrons do nitrogênio, mais 6 elétrons do oxigênio, menos 1 elétron aqui, porque formou o cátion. Então, um total de 10 elétrons. Então, nós temos N e o O. A gente estabelece aqui a ligação e completa, olha. O nitrogênio quer fazer 3 ligações, porque ele está na família 5A. Então, ele faz as 3 ligações. O oxigênio tinha 3 aqui que foram compartilhados, mais 2 aqui, formou 5. E aí ele fica com a carga positiva, justamente porque ele perdeu o elétron. Também pode ser representado dessa forma, ficando aqui com 2 ligações, e aí a carga positiva fica aqui no nitrogênio, porque aí do lado dele que foi perdido um elétron, porque ele teria 5, mas aqui dele mesmo só temos 4. Então é isso que acontece no NO+. Na letra J, nós temos o NO2-. Nós temos 5 do nitrogênio, mais 12, mais 1, dando um total de 18 elétrons. Vamos lá, nitrogênio, oxigênio, oxigênio. Pelas ligações, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência e o oxigênio tem 6.
A formação poderia ser assim. Porém, observe que ele ganhou um elétron. Então, o átomo central ganhou um elétron. E aí acontece o seguinte, a gente passa esse elétron aqui para cá, formando a dupla ligação. E aí, esse oxigênio aqui, ele fica com 8, porque está sendo compartilhado 2 elétrons do nitrogênio com ele. Então, é como se o nitrogênio tivesse ganhado aqui o elétron, por isso que a molécula fica com a carga negativa, né? A letra L é o NO3-, que é bem semelhante. Vão ser 5 do nitrogênio, 18 dos oxigênios, mais um elétron, um total de 24 elétrons. Então, nós temos o nitrogênio e 3 oxigênios. Vamos aqui estabelecer as ligações e completar o octeto. Como ganhou um elétron, nós vamos fazer as duas coordenadas aqui e fazer uma dupla aqui, justamente com o elétron que ele ganharia, ficando ainda 2 elétrons não ligantes aqui no nitrogênio, porque o nitrogênio, na verdade, está compartilhando aqui, dessas duas ligações coordenadas, 2 dos seus elétrons. Então, ele está com 6 elétrons e não com 5, justamente por ter ganhado aqui 1. Na letra M, nós temos o Br, O3-. Vamos lá. O bromo da família 7A tem 7 elétrons, mais 18, mais 1, que ganhou. 18 mais 8, nós temos 26 elétrons. Vamos lá. Bromo, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Vamos fazer a ligação. É bem semelhante ao NO3-. Nós vamos fazer aqui 2 ligações dativas com cada um dos oxigênios e uma dupla aqui com outro oxigênio. Então, o que acontece, gás nobre? A gente vai estabelecer 2 ligações duplas aqui com os oxigênios e ele faz uma ligação dativa coordenada com esse outro oxigênio, justamente porque ele ganhou um elétron. Então, por isso, fica aqui com esses elétrons e aqui apenas os outros 2 pares. Destaca a molécula e põe aqui a carga negativa. Vamos lembrar aqui do NO3-, que também ganhou um elétron, então a gente põe entre colchetes a carga negativa. Letra N é o CO. Nós temos 4 elétrons do carbono, mais 6 do oxigênio, um total de 10 elétrons. Vamos aqui estabelecer a ligação. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio tem 6. O carbono precisa fazer 4 ligações, o oxigênio apenas 2. As 2 ligações do oxigênio, mas o carbono fica faltando ainda 2 elétrons. Então, o que o oxigênio faz? Ele compartilha 2 dos seus elétrons para o carbono, a chamada ligação coordenada. Então, na verdade, vai ficar melhor representado assim. Prontinho, a gente confere 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Então, essa é a estrutura de Lewis para o monóxido de carbono. E, para finalizar, o COCl2. Nós temos 4 elétrons do carbono, mais 6 do oxigênio, mais 7 vezes 2, 14 do cloro. Temos um total de 24 elétrons. Desses aí, quem tem mais capacidade de fazer ligações é o carbono. Então, vamos colocar como átomo central. A gente põe os cloros aqui e o oxigênio. Vamos aqui estabelecer as ligações. O oxigênio precisa de fazer 2 ligações. Então, ele faz as 2. O cloro tem 7 elétrons, precisa de mais um elétron. Então, ele também fez a simples, assim como o outro cloro. Já o carbono tem 4 elétrons, precisa fazer 4 ligações. Então, está feita aqui a estrutura de Lewis para o COCl2, gás nobre.